Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estar de volta aqui no canal da nossa igreja para comentar mais uma de nossas lições deste segundo trimestre de 2019. Um trimestre abençoado. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, nós estamos estudando sobre o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Então, eu convido você para nós estarmos agora estudando. Você, amado professor e também aluno da EBD, depois de nós estudarmos duas maravilhosas últimas lições, a de número 7 e a de número 8, que foi o tema O Lugar Santo e o Lugar Santíssimo, hoje nós nos debruçaremos sobre o tema Arca da Aliança. É um tema especial, que era um objeto que ficava dentro do lugar santíssimo, um objeto mais importante de todo o tabernáculo e que, do ponto de vista da doutrina da expiação, como muito bem colocado pelo comentarista Elienay Cabral, entende-se que a Arca da Aliança e o seu propiciatório representam a obra expiatória de Cristo Jesus realizada no Calvário. Antes de começar o nosso comentário, eu gostaria de deixar aqui um forte abraço para o nosso amado pastor Luiz Lázaro, o nosso pastor presidente do campo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Piritiba, Bahia. Também gostaria de deixar o meu abraço para o primeiro vice-presidente, pastor Sandoval, e o nosso segundo vice-presidente desse campo, pastor Antônio Carlos. E não posso esquecer da nossa amada igreja, nossa sede, nossos irmãos das congregações, e especialmente você, amigo e irmão internauta, que tem carinhosamente acompanhado os comentários e deixado também lá os seus comentários no Facebook da igreja, no canal do YouTube. E eu convido você, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal da nossa igreja para que você possa receber os vídeos e participar desse maravilhoso estudo da Santa Palavra de Deus. Nós já iremos dar então aqui início pelo textuário da lição. O textuário, ele vai dizer assim: pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos. Está registrado em Êxodo capítulo 26, versículo 33. A verdade prática da nossa lição vai dizer o seguinte: por meio de Cristo Jesus, podemos encontrar-nos com o Deus Santo e Misericordioso. A leitura bíblica em classe está registrada em Êxodo capítulo 25, dos versos 10 ao 22. Vamos dar início então ao nosso comentário, já começando aqui pelo primeiro objetivo específico, porque na lição ela vem como objetivo geral, que é refletir a respeito da Arca da Aliança, e temos também três objetivos específicos, que são eles: o primeiro, descrever a Arca da Aliança; o segundo, explicar a simbologia do propiciatório; e terceiro e último é falar a respeito dos elementos sagrados que tinha dentro da Arca da Aliança. Então vamos já começando aqui pelo primeiro objetivo específico, que é descrever a Arca da Aliança. O primeiro objetivo está dividido em três subtópicos: os nomes da arca, a construção da arca, e também o terceiro subtópico é o símbolo das naturezas de Cristo, o símbolo das duas naturezas de Cristo. Ao ler os três subtópicos da lição, lá na sua classe, o professor deverá explicar, se for possível, por partes, ou se achar melhor também fazer uma síntese, que já irá definir também o primeiro ponto específico da lição. Eu posso dar aqui um exemplo. De todos os objetos feitos por Bezalel e Aholiabe, vocês devem lembrar, os artesãos que Deus escolheu, que havia neles habilidades especiais, e Deus
capacitou ainda mais, revestindo de conhecimento, de sabedoria, e potencializou esse conhecimento, esses dois homens, juntamente com outras pessoas que Deus também escolheu, eles fizeram o material mais valioso, a peça mais valiosa e mais sagrada em toda a estrutura do tabernáculo, que era a Arca da Aliança. Foi a primeira peça mencionada por Deus quando ordenou a Moisés a construção do tabernáculo, conforme está escrito em Êxodo capítulo 25 e versículo 10. E podemos avaliar a importância que ela tinha para Israel, pelos diversos nomes que eles são dados no Antigo Testamento. Aí está. Eu vou listar aqui alguns. A Arca, Êxodo capítulo 25, versículo 10. A Arca do Testemunho, Êxodo capítulo 25, versículo 22. A Arca do Concerto, Números 10, versículo 33. A Arca do Senhor, Josué capítulo 3, versículo 13. A Arca de Deus, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3. A Santa Arca, 2 Crônicas capítulo 35, versículo 3. E tem muitos outros nomes que eu poderia citar aqui. Aqui então fica muito claro, meus amados irmãos, o valor e significado espiritual desse especial objeto. Esse objeto sagrado, esse objeto íntimo que ficava localizado no coração do santuário. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, por dentro e por fora, tinha um formato retangular com 1,25 metros de comprimento, por 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. E observe que já podemos apresentar aqui uma tipologia no material que a arca foi construída. A madeira de cetim revela a humanidade de Jesus, ou seja, Jesus que foi 100% homem. E o ouro cobrindo essa madeira, revestindo essa madeira, por cima dessa madeira, ouro por dentro e por fora, revela a divindade de Jesus, mostrando que também ele foi 100% Deus. Deus e homem juntos em uma só pessoa. Entendemos que a arca, ela tipifica a presença de Deus no meio do seu povo. Ou seja, o trono de Deus, o trono de glória, aqui na terra, no meio dos homens. Todo o caminho desde a arca ao altar de bronze estava marcado com pegadas de amor. E todo o caminho desde o altar de bronze até a arca de Deus estava salpicada com sangue da expiação. E observe que todo adorador que percorria por esse caminho maravilhoso, ele pode perceber e ver o nome de Jesus impresso em cada detalhe. Ele pode ver o nome de Jesus impresso em tudo o que ele via percorrendo o caminho do altar, na entrada da porta do tabernáculo, passando pelo altar, passando pela pia de bronze, entrando no lugar santo e entrando no santuário e tendo acesso à Arca da Aliança. Ele vê a obra de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos agora ao terceiro e último ponto do objetivo específico da lição, que vai exatamente expor os elementos sagrados dentro da arca. Esse terceiro e último objetivo específico também está dividido em 3 subtópicos. A exemplo dos 2 pontos ou tópicos anteriores que nós lemos no primeiro e no segundo objetivo, o professor da EBD, a professora, poderá ler e explicar cada tópico por partes, como você achar melhor, ou então fazer uma síntese geral do objetivo e já define o objetivo específico da lição. E bem como colocou aqui o comentarista dessa lição, a arca era um baú de madeira e ouro. E sua finalidade era guardar coisas e objetos que viessem trazer lembranças das proezas de Deus
para com Israel, os milagres que Deus realizou durante a sua peregrinação ali no deserto, conforme está escrito em Êxodo, capítulo 25, o versículo 22. Falaremos agora dos objetos que estavam dentro da arca. Eram três. Eram três os objetos. O primeiro item que estava ali era a cópia das tábuas da lei. Esse relato vai estar registrado em Êxodo capítulo 25, do versos 16 ao 21, e também Deuteronômio capítulo 10, dos versos 1 ao 5. Por que a gente fala das cópias? Se você lembra, você vai ler depois, aí nesses textos onde eu falei, que as originais escritas por Deus lá no Monte Sinai haviam sido quebradas por Moisés. Olha que a Bíblia fala que Moisés, lá em Atos vai citar que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas nesse episódio aqui, Moisés, ele, tomado por um calor de emoção, diante de uma situação difícil que ele viu, quando ele desce do monte, ele se sente indignado com a idolatria do povo diante da adoração ao bezerro de ouro. E aí, indignado, ele joga aquelas tábuas no chão e ali elas se quebram. Como as tábuas da lei representavam a vontade e o testemunho de Deus para com o povo de Israel, então aqui, tipologicamente, elas também apontavam para Jesus, que tinha a vontade de Deus no seu coração. Olha aqui, como é interessante nesse estudo do tabernáculo, e agora aqui, já chegando no final, faltam aí 4 lições, já estamos chegando na reta final, você não pode deixar de apresentar as simbologias e também a tipologia de cada elemento. O segundo subtópico desse terceiro e último objetivo específico era o segundo objeto. Melhor falando, era o segundo objeto que estava ali dentro do interior da arca, que era o maná. O maná colocado num vaso de ouro, que era um memorial da fidelidade de Deus ao prover alimento ao seu povo durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto. E um fato extraordinário é que o maná ele não estragava. Na verdade, durante a peregrinação, quando Deus mandava o maná ele estragava de um dia para o outro. Os israelitas eles tinham que colher para consumir para aquele dia. Eles não podiam colher para guardar para outro dia. Isso não poderia acontecer porque foi uma ordem de Deus. E o maná estragava quem fizesse isso. Mas o que é interessante é que, milagrosamente, o maná que foi colocado na Arca da Aliança não sofreu nenhum tipo de deterioração. Olha que interessante. E era algo assim, era um memorial simbólico da provisão de Deus para o seu povo. Isso vai apontar também, esse maná vai apontar para o pão do céu enviado por Deus, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele disse, seu pão do céu que o Pai enviou. Agora, o terceiro item que se encontrava no interior da Arca da Aliança era a vara de Arão. Está registrado em Números capítulo 17, dos versos 1 ao 26, se pode ler depois. Na linguagem hebraica, a palavra vara é roté e significa ramo fino ou rebento ou também broto. Na linguagem figurada, essa palavra pode simbolizar disciplina e autoridade. Sempre coloque isso lá no seu estudo. Quando for falar da vara de Arão, vai estar dando uma figura aí de um símbolo de autoridade e disciplina. No episódio da rebelião contra Arão, promovida por Corá, Datã e Abirão, registrado em Números capítulo 16 e também o capítulo 17, Corá, ou Coré, queria a função de sacerdote em toda Israel. E essa rebelião contra Moisés e Arão provocou a ira de Deus, que puniu Corá e toda a sua família. Você pode conferir
em Números capítulo 16. Neste episódio, das 12 varas que foram cortadas, representando as 12 tribos de Israel, a vara de Arão milagrosamente floresceu. Essa foi a escolha feita por Deus e ninguém poderia contestá-la. E a vara de Arão passou a ter um sentido de autoridade espiritual em Israel. Esse milagre da vara que floresceu demonstra que é Deus quem designa os seus escolhidos. É Deus quem escolhe aqueles que Ele quer. Deus é quem tem a autonomia, a autoridade, a soberania para separar aqueles que Ele deseja para fazer e realizar a sua obra. E o que é interessante é que o significado que nós podemos tirar aqui desse episódio é que a analogia da vara de Arão apontam para Cristo como símbolo de autoridade e de soberania divina. E como Messias profetizado também lá em Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao versículo 6, que ele governará este mundo no milênio com vara de ferro. A vara de Arão, tipologicamente, fala da ressurreição de Cristo e também de um ministério aprovado que dá flores e frutos. Então, fica claro que quando Deus chama, quando Deus escolhe, Ele vai abençoar, Ele vai prosperar e o ministério irá florescer e dar frutos. Eu não poderia deixar de terminar sem antes fazer aqui um breve comentário, porque às vezes fica também aquela pergunta, pode ser que aconteça lá, como o estudo foi sobre a Arca da Aliança, e para onde foi a Arca? O que aconteceu com a Arca, porque não se vê mais? Aqui no livro do pastor Joel Leitão de Mello, Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, ele vai falar aqui sobre a tradição, ele vai falar aqui da tradição da história da Arca. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, queimou a casa do Senhor, destruiu os vasos preciosos, lá em 2 Crônicas 36, 19, e levou para a Babilônia muita coisa que pertencia ao templo. Entre estas coisas são mencionadas vasos de cobre, vasos de bronze, bacias, pás, colheres e muitos objetos de ouro e de prata, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 25, 13 e versículo 17. Na volta do cativeiro, o rei Ciro deu ordem para serem devolvidos aos israelitas aqueles vasos que eram de uso sagrado. Esdras, estando à frente do povo, recebeu e levou para Jerusalém aquelas coisas que o rei mandou entregar. Isso está registrado em Esdras, capítulo 1, versículos 7 ao 11. Não há qualquer referência à arca na lista de coisas destruídas ou levadas por Nabucodonosor. Isso é muito interessante. Nem entre as coisas devolvidas a Esdras. E para onde foi então a arca? A Bíblia não diz nada sobre isso, mas entre os judeus e cristãos existem várias tradições e opiniões sobre o fim da arca. Porém, há um pensamento que ela desapareceu para sempre, baseado na profecia de Jeremias, onde ele diz: a arca do concerto do Senhor nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Jeremias 3, versículo 16, parte B. Então, sobre a arca, quando Israel foi para o cativeiro, o templo deixou de funcionar e nada mais a Bíblia diz sobre a arca. Então, meus amados irmãos, eu espero que esse comentário tenha ajudado você no seu estudo e que sirva também de edificação espiritual para a sua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e encha o teu coração de paz. A paz do Senhor.